Gente, eu tô aqui com o Arthur Oliveira, ele é psicólogo e hoje ele tá aqui para conversar com a gente sobre um assunto que a gente precisa conversar, né? Então eu chamei ele aqui hoje para a gente falar sobre homens e seus sentimentos. E aí, será que homem não chora? Será que homem não fala sobre os seus sentimentos? E aí, Arthur, tudo bem? Tudo bem, Jéssica, muito obrigado pelo convite, tá? Para mim é um prazer estar aqui falando, principalmente sobre essa temática, que, como você bem disse, é uma temática que a gente precisa conversar, né? E quem sabe, justamente um convite aí para os homens conversarem mais sobre isso, né? Acho que até uma questão muito fundamental aí acho que já entrando na temática, assim, mas é difícil, né? Para nós homens parar para conversar sobre a gente mesmo. Isso às vezes é muito mais às vezes cobrado, ou enfim, né, no geral, mais atribuída às mulheres essa capacidade de se emocionar e de falar sobre isso, né? Para os homens isso acaba sendo algo um pouco mais emperrado aí, né? Então, é um convite para a gente falar sobre isso e estimular a continuidade dessa fala aí no dia a dia. Sim, eu que agradeço, viu, você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Então, atenção, homens e mulheres também, né? Vamos todos assistir aí e ouvir um pouco sobre esse assunto aí que é interessante e precisa ser falado. Então, Arthur, tem até música, né? Falando, porque homem não chora. Enfim, você acha que ainda existe esse tabu? Podemos chamar de tabu? Podemos Sim. isso de falar que homem não chora, que homem não expressa seus sentimentos, que homem sempre tem que ser forte demais, não demonstrar muito. Você acha que, pleno século XXI, né? Você acha que ainda existe essa ideia? Uhum. Acho que mais do que nunca, diferente de outros momentos da história, a gente tem falado mais sobre o próprio conceito de gênero mesmo, né? Isso de homem, de mulher, masculino e feminino. Mais recentemente, aí, de poucas décadas para cá, que começou-se a colocar isso como uma questão, né? Até há 60, 70 anos atrás, isso não era nem falado, esses papéis estavam mais definidos, né? Você nasceu com a genital masculina, você é homem, você tem alguns papéis ali a cumprir, você nasceu com a genitália feminina, isso já está dado, né? Você tem alguns papéis a cumprir ali. E aí é muito recente na história da humanidade que isso começou a ser discutido. Então a gente está no meio disso, na verdade. Como é algo muito recente, a gente ainda está vivendo essa transição de que homem e mulher, que masculino e feminino eram esses aí que estavam até então predominantes, né, na nossa sociedade. E o que é isso agora? Né? Existe masculino e feminino? Como é que isso se separa? Né? Será que há uma separação? Isso é biológico? Isso é cultural? É uma mistura das duas coisas? Então, acho que essa pergunta que você coloca é muito importante. Eu acho que tanto para nós da área, mas para qualquer pessoa que se questiona enquanto ser humano, enquanto um sujeito em relação com outras pessoas, o quanto isso, na verdade, ainda sim está presente. A gente precisa legitimar ainda a presença disso, desse tabu, né, do que são esses papéis que o homem precisa cumprir, e que tem uma relação direta também com as mulheres, né, a forma como esses papéis são cobrados do homem tem uma profunda relação na diferença de gênero, na desigualdade, nisso que a gente ainda está lutando para conseguir uma equiparação melhor. Então, mais do que nunca, a gente precisa legitimar que esses tabus ainda estão presentes na nossa sociedade, até para que a gente possa continuar colocando isso em xeque, né? Entendendo o que dessa masculinidade aí afeta todos nós nas relações, tanto dos homens quanto na relação entre as pessoas como um todo, homens entre homens, homens e mulheres, né? Sim, a gente precisa entender que isso ainda está presente e a gente precisa falar disso para que a gente consiga, quem sabe, transformar mais essa masculinidade em outras coisas que sejam mais saudáveis para todos nós. E você acha que isso vem muito desse papel que é cobrado do homem, né? Dele ser sempre o provedor, dele ter que ser o que vai proteger, né? Enfim, você acha que isso, homem não pode ser frágil, homem não pode demonstrar sentimento, homem não pode chorar, estão ligadas essas Uhum. ideias?
Sim, a gente pode dizer que sim, em certa medida. Claro que nesse papo assim é importante a gente dizer que nada que é dito aqui está necessariamente pronto ou dado, né? Mas acho que é muito mais a gente ventilar esses questionamentos, né? Para não entendendo que a proposta é de uma outra masculinidade que seja fixa e totalmente diferente, que seja também cheia de regrinhas, né? A ideia é justamente, quem sabe, em algum momento, essa masculinidade ser transformada em masculinidades, né? E não uma perspectiva de algo rígido e fixo aí que tem que ser seguido. Mas dentro dessa pergunta tem uma relação profunda mesmo com o que é esperado do papel de gênero, né? Pensando em gênero como um conjunto aí de papéis, na verdade, né? Não seria um papel, mas existem algumas funções aí que são atribuídas ao homem e à mulher à medida que nascem, né? E a gente entende dentro das discussões de gênero que esses papéis eles começam a ser atribuídos já antes do nascimento. Então, antes de saber que é menino ou menina, mesmo antes de uma ultrassom, né, a família já começa a dizer, ó, se for menino, ele vai ser assim, eu quero que ele seja assim, ele vai usar tal coisa, ele O menino já vai virou praticar jogador de esporte. futebol. Isso, você falou exatamente na mesma hora que eu falei. Eu ia falar do É. esporte, você falou do futebol, que é isso, principalmente na nossa cultura, né? E isso é até interessante se pensar, né? A nossa cultura é muito associada à masculinidade ao futebol em específico, porque é algo da nossa cultura. Se você for para outro país, né, isso vai ser associado a outras coisas. Então, só nisso a gente já começa a quebrar essa rigidez do que é o papel do gênero masculino, né, de que mesmo em culturas diferentes, esses papéis mais enrijecidos que já começam a ser designados antes do nascimento, eles já oscilam entre culturas, né? O que é esperado de um homem aqui não é o mesmo que é esperado em outros continentes. Ser mulher ou ser homem, isso já começa a ser desenhado antes mesmo desse momento do nascimento. E aí, quando há o nascimento e essa criança vai crescendo, ela já começa a ouvir, né, o que pode e o que não pode. Então, a menina que chora e o menino que chora, eles vão ouvir coisas diferentes, às vezes até das mesmas pessoas, né? Então, quando o menino leva um tombo e começa a chorar, para ele é dito que ele precisa de força. Então, você precisa de força, você não pode chorar, você não pode demonstrar, os seus colegas vão rir. Que horror, menino não faz isso, né? Homem não faz isso. Até, inclusive, atribuindo a palavra homem à Homem, criança. exatamente. Então, Uhum. sim, né? Até pensando nessa questão, né, uma própria compreensão do que é a infância, né? O homem e a menina na infância, eles já começam a ser preparados, treinados para serem homens e mulheres. E é por isso que isso se enraiza tão fortemente, que é justamente lá nos primeiros anos da infância que isso já começa a ser introduzido, né? Então, nos brinquedos, nas roupas, os lugares que são levados, as ideias que são ditas, né? Principalmente quando a criança, o menino, é colocado numa roda de homens adultos, por exemplo, muita coisa ali é dita, ó, homem faz assim, homem pega assim, homem faz aquilo, aquilo e tudo mais, né? Tanto na relação desse homem com o próprio corpo, com a própria existência, mas na relação dele com as mulheres, né? É muito marcado isso, né, de se contrapor a essa introdução do que é o gênero masculino em contraposição com o que é o gênero feminino. Então, se você fizer isso aqui são coisas de mulher. Isso aqui que você faz são coisas de homem. E aí, se você fizer isso aqui, você vai ser reforçado, você vai ser elogiado, a gente vai te valorizar, você vai ter um valor dentro desse grupo, né? Dessa separação aí, grupos de homens, você vai ter esse valor, né? E aí já começa a ensinar para a criança que o pertencimento, que é algo fundamental para a gente, pertencer, se vincular a grupos, a gente precisa do outro, né? Estou jogando essa ideia assim meio superficialmente, mas assim, isso dá pano para muita manga aí, mas assim, no geral a gente quer se relacionar. É uma das nossas características mais importantes, é a sociabilidade. Então, na infância, isso já começa a ser dito. Olha, para você se socializar, você precisa cumprir determinados rituais. Não ser dito necessariamente só pela palavra, como uma ordem, mas quando é feito, quando a criança apresenta o comportamento, a própria reação, os olhares, né? A gente é muito sensível aos olhares, então um olhar que acontece ali para um determinado comportamento, isso já começa a dizer, esse comportamento aqui não é legal. Uma próxima vez que eu fizer, eu preciso fazer de um outro jeito. É muito importante a gente repensar essa forma como é colocado para a criança que você, por ser menino, não pode
não pode chorar ou não pode expressar emoções, porque isso te coloca no lugar do feminino, que é um lugar inferior. Olha quantas mensagens É tem aí. verdade, né? Você não pode demonstrar porque senão você é fraco. Então, logo, se a menina pode, né, dá a ideia de que ela é fraca? Como Exatamente. assim? Né? Muito Sim, frágil, enfim. sim, aí por isso que não dá para a gente pensar o masculino sem pensar a relação com o feminino e como que a tensão entre esses dois extremos de gênero aí, né, podem causar na subjetividade do homem também. Uma coisa assim que, né, é como você falou, né, que a gente fala, claro que, né, existem casos e casos, né, precisa ser analisado, que a gente fala mais no geral, né, assim, mas eu vejo assim que às vezes isso influencia, às vezes não, muitas vezes, influencia nos relacionamentos, por exemplo. É só você bater um papo aí com algumas mulheres que, fulano não foi sincero comigo, fulano não falou nada, ou fulano simplesmente sumiu. É claro que, de novo, que a gente fala que não é regra. Claro que tem mulheres que não conseguem se abrir, que não conseguem ser sinceras, né? Falar dos sentimentos, mas a gente vê um grande número de homens, né, que faz isso. Tá no relacionamento, às vezes não tá muito legal ali, mas deixa passar, não conversa, ou tá iniciando um relacionamento, não quer mais continuar, em vez de ir lá falar a real, simplesmente some. Então, assim, e aí tem a ideia também de que mulher, né? Mulher fala. Mulher, você tá aqui sofrendo, você já fala pra amiga, tô sofrendo por causa disso, disso, disso. Então, assim, talvez seja muito por isso também, né? Porque pra gente, né, pra nós, mulheres, sempre foi nos dado essa permissão, né, digamos assim, de demonstrar fragilidade, tristeza, né? Qualquer outra coisa. Eu vejo que muitos homens carregam isso para o campo do relacionamento, né? E isso causa muito sofrimento para homens e mulheres, no geral, né? Porque não falam, não conversam, não se abrem e fica parecendo que o outro tem que adivinhar, né? Adivinha aí o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Sim. Mas eu desconfio que às vezes, na verdade, o próprio homem não sabe o que ele tá sentindo, porque parece que não para, né, para olhar e falar, opa, peraí, o que eu tô sentindo? Né? Então, assim, eu falei muito aqui, mas é só para falar se você concorda comigo que isso reflete muito no campo do relacionamento, né? Sim, sim. Você falou uma palavra aí muito importante, que é a questão da permissão. Então e essa permissão, ela, como a gente está dizendo, né, ela não é dada só diretamente pela palavra, dizer que pode ou que não pode, né, mas existe todo um contexto aí que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento do menino e da menina, né, ou da criança como um todo, que vai dizendo, vai fazendo essa diferenciação. E aí é muito maluco assim, a gente pensar que você cria esses dois sujeitos aí com formas extremas, às vezes, de se localizar no mundo, e aí esses dois indivíduos, enquanto adultos, eles vão se encontrar e vão se relacionar. Né? Então, é por isso que a gente diz que assim, relacionamento, família, encontro entre pessoas é uma bomba relógio. Pode acontecer de tudo, em todos os momentos, justamente porque, Duas pessoas claro, criadas, completamente diferentes. sim, sim. E aí fica até muitas vezes justificando essas diferenças como naturais. A mulher fala mesmo, ela vem com o falador aberto. Não, homem é mais rústico, assim, então a gente tem uma coisa no meu cérebro e tudo mais. E aí, as ciências humanas vêm para questionar um pouco disso, assim, enquanto isso, na verdade, é estimulado e aprendido mesmo ao longo do desenvolvimento. Quando a gente pensa nessas falas, né, ela não vem só de outros homens para ele, mas homens e mulheres acabam aprendendo isso também e fazendo essa transmissão cultural do que é ser homem ou mulher, e aí independe.
do gênero. Isso vai estar na fala de todo mundo, né? Como eu sou mulher, eu falo mais assim, como eu sou homem, eu falo mais assim. Ou uma mãe repreendendo o filho por se comportar como uma mulher deveria, ou o pai repreendendo a menina, né? E às vezes até no mesmo comportamento do filho homem e da filha mulher, há uma postura diferente dos pais. A homem, às vezes, termina um relacionamento, vai direto para uma festa, ele já vai para uma situação em que ele coloca uma outra coisa ali no lugar, né? Coloca os amigos, a bebida, a música alta, a dança, enfim, né? E não se permitindo ter esse momento de reflexão. Né? Então, eu terminei o relacionamento e aí eu não quero lidar muito com isso, porque me ensinaram muito bem o que é que tem que fazer. Então, eu vou fugir um pouco dessa emoção, vou colocar uma outra coisa aqui no lugar, né? E aí a gente vai vendo até onde que isso vai dar, né? Só que essas emoções, elas vão vir cobrando de outras formas, né? Mas em outro momento, mais para frente, enfim. Claro, como você falou, a gente está dizendo de uma regra, né? Mas a gente pode dizer que há uma tendência, assim, do homem ter uma dificuldade maior em lidar com esses rompimentos ou com emoções mais fortes. Há geralmente uma esquiva de se falar sobre isso, e como você bem falou, não é só por não ter a habilidade de falar, mas até inclusive a habilidade de reconhecer qual é o sentimento que está ali. Uma perspectiva que as pessoas no geral têm, culturalmente falando, né, de que ter sentimentos e falar sobre sentimentos, isso demonstra uma fragilidade e te coloca num lugar de passividade, né? E aí, para o homem, esse lugar não pode, ele não é aceitável. Eu não posso assumir um lugar de passividade em que um outro vem cuidar de mim, eu chegar num outro e pedir para dizer que eu estou triste, quero que o outro cuide de mim. Não posso, eu tenho que assumir o papel daquele que vai prover o cuidado, não daquele que vai receber o cuidado. Então, isso vai sendo ouvido e vai sendo internalizado ao longo de todo o desenvolvimento. Aí, quando se chega na fase adulta, ele vai se relacionar com outros homens ou com outras mulheres, não tem esse repertório, ele não foi aprendido ao longo da vida. E aí né? chega Então, eu não sei. na roda de amigos também, todos do mesmo jeito, né? Sem conversar, sem falar. Senta na mesa do bar, vai falar de outras coisas, mas ninguém fala de sentimento, né? Sim, sim, vai colocando. Há muito ali sendo dito, e esse que eu acho que é um ponto interessante, sem querer eles estão dizendo, mas dizendo de outras formas, de uma forma mais truncada, troca as palavras, tem uma coisa mais do corpo ali, as mulheres ter ser dado mais uma permissão de serem mais carinhosas entre si, mas e para os homens esse carinho vem de uma forma um pouco mais violenta, de uma brincadeira, de uma fala um pouco mais agressiva, um toque um pouco mais agressivo, né? Um abraço um pouco mais apertado, um soco, uma coisa mais ligada a uma atividade, né? A uma posição mais ativa. Então, eu te dou carinho te dando um soco. Né? Então, é uma forma um pouco mais incisiva mesmo, de poder demonstrar, porque esse carinho de um abraço um pouco mais demorado, ou de um beijo no rosto, ou de dizer que ama, que gosta para um outro amigo homem, isso acontece hoje mais do que em outros momentos, mas muitas vezes é muito punido por esse grupo. Né? O grupo não tende a não aceitar, perde, esse indivíduo vai perder a pertença que ele tem àquele grupo. Né? Então, vai caber mais às mulheres fazerem isso, né? Isso eu estou dizendo culturalmente, tá? E é isso que talvez a gente precisa quebrar. Né? Colocar esses homens, essas crianças, esses meninos que estão vindo agora, né, para dizer o que é que você está sentindo. Quando homens têm mais dificuldade de aderir ao processo terapêutico, justamente que na terapia você vai falar sobre tudo isso que não foi falado até então. Aos homens que se prestam, às vezes, a falar, esse discurso vem muito. Né? Eu não sei muito bem o que é. Ela veio e falou para mim, mas o que é que ela está querendo? Eu não estou entendendo muito bem que história é essa de ciúme, que história é essa mas eu só fui lá e fiz e saí, por que eu tinha que falar alguma coisa? Né? Então, há uma angústia mesmo desse novo masculino que está sendo criado, que tem ao mesmo tempo mais condição do que em outros tempos para falar sobre si, mas ainda é muito punido socialmente por isso. E aí, quando a gente fala de masculinidade, né? Porque assim, tudo isso, aqui, se eu estiver falando bobeira, mas assim, você me corrige. Mas assim, eu vejo que tudo isso, os homens querem preservar essa masculinidade, né? Tipo assim, quer sempre estar demonstrando, olha o quanto eu sou másculo aqui, olha o quanto a minha masculinidade, né, tá aqui. Parece que ela tem que chegar antes dele.
Então, qualquer coisa que ele fizer que Sim, coloque ela em xeque já não pode ser feita. Mas o que é de fato a masculinidade? Tipo, né? O que é ser masculino? Como que é isso? sim. Porque tá atrelado a ser fortão, ser machão, a não chorar, a não demonstrar, a ser forte, a demonstrar o sentimento de um jeito mais violento, né? Mas o que é ser masculino? Porque tanto medo de que essa masculinidade não exista ou seja quebrada, ou, enfim. Hum, sim, sim. Você falou, é interessante a forma como você colocou disso, de essa masculinidade precisar chegar antes dele, né? E isso é muito simbólico, justamente como essa masculinidade precisa já ser colocada ali em exposição para que ele não venha. Porque se ele pode não ser masculino como os outros esperam, ele é um outro masculino que está por trás. Então, eu preciso colocar essa masculinidade mais supostamente ativa, supostamente agressiva, supostamente forte, né? Eu preciso já colocar ela ali na frente para me esconder um pouquinho atrás dela, que eles não podem ver muito, né? O que está por trás? Porque por mais que possa haver algum homem que vai se identificar mais conscientemente com esse tipo, né? A fragilidade, ela não é uma opção. Nós somos seres frágeis. Acho que pensando nisso aí que você está dizendo, questionar mesmo, né? O que é ser homem? O que é esse masculino que, que, que tanto se diz, né? Então, há uma crença de que ser homem é desse jeito. Então, é desse jeito que eu vou me portar. É isso que eu vou expressar para outros homens e para as mulheres. Acreditando falsamente de que é isso que me dá uma localização. Para a gente terminar, fala aí, deixa aí seu recado para os homens que estão sentindo a necessidade de falar mais. Homem chora sim, homem demonstra sentimentos sim. E uma coisa importante também que a gente esqueceu de falar, não está atrelado, não tem nada a ver com orientação sexual, né? Porque existe essa ideia também, se eu sou Sim. frágil, ai meu Deus, eu não sou hétero. Uhum. É isso não, gente. Somos seres humanos Sim. complexos, com sentimentos e independentes. Isso tem nada a ver com orientação sexual. Então, fala aí um pouquinho, deixa um recado aí para os homens, né? E para as mulheres também, como eu falei, porque a gente também muitas vezes tem preconceito com os caras ditos mais sensíveis, que a gente fala, acho que é Uhum. porque todo mundo acostumou de um jeito, quando encontra de outro, fica um pouco assim. Mas acho que isso já está mudando muito. E é importante conversar, é Uhum. importante falar, porque isso é questão de saúde, né? Saúde mental. Então, não é Uhum. só uma questão de que a gente quer saber o que vocês pensam, não. É porque realmente é importante. Acho que se tem algo assim que dá para dizer enquanto um recado ou uma dica, não sei, mantenham sempre essa pulga atrás da orelha, questionando, observando também em si quais são os processos que acontecem dentro de você quando você está na presença de outros homens ali dizendo coisas sobre o que é essa masculinidade, começar a questionar isso. Né? Também assim começar a praticar mesmo uma fala, mesmo que seja de forma seja de uma forma mais primitiva ali, né? Às vezes não dando muito conta ainda de falar um pouco mais aprofundado, mas praticar essa fala consigo mesmo e com os outros, né? Observar mais as próprias emoções, buscar entender mais que nomes que essas emoções têm. Isso tem um efeito muito importante para a gente entender mais quais são as emoções que a gente tem, né? Entender, como você falou, que não tem uma ligação direta entre a forma como você vai desenvolver a sua masculinidade e aquilo que você se atrai. São coisas diferentes, né? Como se eu achasse que eu sou, sei lá, eu gosto de sorvete, então eu sou um sorvete. Não faz sentido isso, sabe? Então, Ah, você pode ser quem você é e sentir e ser a multiplicidade, toda a multiplicidade que você pode ser, dentro dos seus gostos, da sua forma de se vestir, de se expressar. Um pouco diz do que se sente atraído, é, é uma outra perspectiva, né? Você identificar quem você é, isso não tem nenhuma alteração daquilo que você sente, né? Na forma como você se atrai e se relaciona. E se tiver, não há nenhum problema também, né? Acho exatamente. que isso é muito importante, né? De quebrar isso. Não, então tá, então eu não sou gay, então tá tudo bem, então posso fazer isso aqui, mas
Se isso diz para outra pessoa que você é gay, que não é, se você descobrir em algum momento que você é também, isso também não tem um problema, né? E muito desse medo que o homem tem de se expressar, ou de ter esses comportamentos femininos, é cair nesse lugar, né, que é reprimido por outros homens, de que você sente atração por outros homens. Né? Entendendo mais aonde você quer estar e como você sente, como você se encontra, isso vai te abrir um leque aí de lugares, de pessoas, de coisas com as quais você vai se conectar e sentir muito prazer com isso. Inclusive na própria relação homem e mulher, na relação sexual, no dia a dia. Né? Muitos homens são muito travados, às vezes, no sexo, estou dizendo diretamente, para posições, experiências ali com a mulher. Né? Então, E isso tem um também efeito muito forte. se cobram muito, né? Tem isso também. É isso dessa masculinidade sempre tá, nossa, aparecendo, né? Ser dessa forma que imaginam que tem que ser, coloca muita pressão em cima de muito homem, né? Na hora da relação sexual. Então, quando esse homem se permite mais expandir o que são as possibilidades do indivíduo masculino dele, se ele vai chamar de masculino ou não, se é uma outra coisa, enquanto isso vai abrir as possibilidades de prazer, tanto no ato sexual, quanto o prazer para o outro que está ali comigo, e o meu prazer na vida. Né? Quantas limitações, às vezes, os homens não se impõem, porque sentir prazer com isso aqui não pode, porque sentir prazer com isso é uma coisa de mulher. Dificulta ainda mais, né, o homem de encontrar possibilidades para ele de ser mais feliz. Né? Então, sejam felizes sendo os homens que vocês são. Né? Entrem mais em contato com esses homens que vocês são, e isso vai ajudar vocês muito nas relações com quem quer que seja, com outras mulheres, com outros homens ou consigo mesmos. Acho que é isso. É isso aí. Arthur, muito obrigada, viu, por ter topado vir aqui falar um pouco para a gente sobre esse assunto, que eu acho muito interessante e pouco falado, hein? A gente devia falar mais sobre isso. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado aí pela conversa. Gosto bastante, é uma temática que eu gosto de falar, a gente tem muito ainda o que falar e o que estudar, e agradeço a oportunidade de estar podendo falar aqui contigo. Gostei bastante. Gostei demais. Até mais, tchau. Tchau. I never made it.